Olá, antibiótico-terapia, curso completo. Se você ainda não aprendeu a farmacologia dos antibióticos, é porque você deve estar estudando da maneira errada. Faculdades, os cursinhos, os e-books, o material que você tem adquirido, talvez estão te ensinando da maneira errada. Isso mesmo, estão tentando te ensinar começando pelos antibióticos. Pai Clésio, não é por aí que se começa os estudos? Não, tá errado. Os antibióticos são muitos. Olha aí, você pode ver, são um mundaréu de antibióticos, uma grande quantidade de moléculas, subdividida em classes. Isso é muito complicado começar os estudos pelos antibióticos. Você aprende uns e desaprende outros, esquece, não tem como. Vira um decoreba. A maneira correta de estudar os antibióticos é entender quem é que está causando a infecção. Você quer saber como errar a escolha de um antibiótico? Para você, prescritor, é você só focar na infecção e no antibiótico. Quer um exemplo? Infecção de garganta, amoxicilina, azitromicina. Infecção urinária, cipro. Não é assim mais. Não se aprende mais os antibióticos dessa maneira. Você quer saber como não errar a escolha do antibiótico? É você entender a infecção, isso é importante, o patógeno, a bactéria, e depois o antibiótico. Isso mesmo. Quem diz qual antibiótico escolher para cada infecção não é a infecção, é a bactéria. Até mesmo porque o sítio dessas bactérias, o perfil de resistência dela, conta muito. Então, essa é a maneira correta de se aprender a antibiótico-terapia, a farmacologia dos antibióticos, entendendo, primeiramente, as bactérias, as suas peculiaridades, as suas diferenças. E é assim que eu vou te ensinar. Então, olha como que você vai aprender, já dando uma prévia desse aprendizado que você vai ter nesse curso completo que começa com a microbiologia, entendendo como diferenciar aí as bactérias, como entender a relação da prescrição do antibiótico com o patógeno ali que está causando a infecção. Mas, Clésio, são muitas bactérias, você já viu? Assim como o antibiótico, tem muitas bactérias. Isso mesmo, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que nossas células. Então, como que a gente aprende com um mundaréu desses milhões de bactérias? Primeiro, a gente tem que entender que nem todas as bactérias que estão no nosso corpo nos causam problema, nos causam infecções. Eu vou te mostrar que existe as bactérias de importância médica, aquelas que são importantes para a clínica, que são as que causam infecções. E assim, eu vou separar esse mundaréu de bactérias. Olha que quantidade! Aí é só um pouco dessas bactérias. Então nós vamos separá-las em gram-positivas e gram-negativas. Por quê, professor? Porque as bactérias gram-positivas, elas têm uma estrutura diferente, assim como as bactérias gram-negativas. Então é bem importante a gente separar. E além do mais, eu vou separar essas bactérias de importância médica, não só através da sua diferenciação pela coloração de gram, eu vou te mostrar que existem bactérias também que causam infecções tanto na comunidade, a gente tem que separar isso, que são bactérias que causam infecções comunitárias, que é fora do hospital, e as bactérias que causam infecção dentro do hospital. Tudo muda com relação a essa diferenciação. O perfil das bactérias muda, a prescrição do antibiótico muda. Você tem antibióticos que são prescritos para bactérias que são sensíveis na comunidade, a gente sabe que são mais sensíveis, a gente trata com uma grande maioria de antibióticos, que tem opções importantíssimas, mas no hospital as bactérias se tornam totalmente diferentes com relação ao seu perfil de sensibilidade aos antibióticos. Dentro do hospital nós temos bactérias importantes como Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, o Staphylococcus meticillina resistente, que é um estáfilo muito resistente, embora ele esteja também na comunidade, mas ele é sensível aos antibióticos que a gente tem comumente por via oral, entre outros. Mas olha que importância essa divisão com relação ao hospital. E aí nós vamos para os antibióticos. Entendendo essa bactéria, essa diferenciação, nós vamos ver agora aquele mundaréu de antibióticos pelo seu mecanismo de ação. Isso mesmo, mecanismo de ação. Olha que interessante. Agora a gente pode separar por mecanismo de ação os antibióticos que agem na síntese da parede bacteriana e também na sua membrana. Nós podemos separar também esses antibióticos pelos que agem lá na síntese proteica, na síntese de proteína da bactéria. E olha que interessante, os antibióticos que agem na parede da bactéria e na membrana, eles são bactericidas, eles matam a bactéria, rompem a parede, a membrana e essa bactéria entra em lisem. Já os antibióticos que agem na síntese proteica, eles são bacteriostáticos, com exceção dos aminoglicosídeos. Eles apenas param o crescimento da bactéria, assim, a duplicação dessa bactéria. Eles não matam a bactéria. Então o sistema imunológico é que vai fazer, às vezes, de combater aquela infecção através desse processo. Olha que interessante. E ainda mais, esses antibióticos de parede,
e também de membrana, mas principalmente de parede, nós podemos separá-los por classificação química, semelhança química. Nós temos uma grande classe que são os beta-lactâmicos, que tem um anel beta-lactâmico em comum entre todos esses. E quem são esses beta-lactâmicos? Nós temos aí penicilinas, nós temos monobactâmicos, cefalosporina, nós temos carbapenem, nós temos os inibidores da beta-lactamase, embora não seja antibiótico em si, mas está aí uma divisão. Mas podemos ainda pegar as penicilinas, por exemplo, dividir aí de maneira que você possa aprender e nunca mais esquecer. As penicilinas, elas são divididas aí em naturais, as anti-estafilocóccicas, que são as resistentes, aminopenicilinas, ureiropenicilinas. E se a gente pegar as cefalosporinas, nós temos aí de primeira, segunda, terceira, quarta geração, monobactâmico, que só tem um, que é o astrionam, nós temos os carbapenem, nós temos aí os inibidores da beta-lactamase. Dá para aprender de maneira bem tranquila, relacionando aí com mecanização. Isso vai ser o que você vai aprender aqui no curso de antibiótico-terapia, além de todos os outros antibióticos que agem na síntese proteica. Nós vamos separar aí entre aqueles que agem na porção 50S, 30S, na DNA girase, também os anaeróbios, os que agem na síntese aí do ácido fólico e muito mais. Esse curso é completo, eu vou te ensinar da maneira correta. Muitos casos clínicos, muitos exemplos de ação, indicações, doenças e seus tratamentos, muitas atividades. Nós temos quiz para que você possa fazer e treinar aí e testar aí os seus conhecimentos. Nós temos também os e-books de todas as aulas, e-books com ilustrações fantásticas e certificado de cada módulo que você vai ter. E isso é o que eu trago para você hoje. Eu aguardo você nesse curso. Então, já se inscreva no curso, já entre aí nesse time que tem domínio sobre a antibiótico-terapia e se destaque aí dentro dos hospitais, em qualquer lugar que você vá trabalhar como farmacêutico clínico. Te aguardo no curso de antibiótico-terapia.